Fala pessoal, nas últimas reuniões do Copom, a Selic caiu de 13,75 para 13,25, depois de 13,25 para 12,75, depois para 12,25, 11,75, 11,25, 10,75 e agora para 10,5. Antes de começar o vídeo, eu vou te mostrar como isso impacta no seu bolso. Importante, né? Você ter essa consciência, verdade ou não? Começar, você já sabe, comenta aí abaixo se você está aproveitando as oportunidades na renda fixa, ou se você está aproveitando os fundos imobiliários e as ações baratas, ou se está aproveitando o dólar, que por muitas vezes está em patamares interessantes para investir no exterior. Comenta aí abaixo que eu adoro conversar com vocês, combinado? Continuando, vamos lembrar algumas coisas. A cada 45 dias, o Copom se reúne para decidir o que vai acontecer com a taxa Selic. Na realidade, a coisa efetivamente muda no seu dia a dia a partir de uma decisão como essa. Por quê, Rodrigo? Porque alguns dias antes da queda Selic, vamos ver aqui como estava o cenário econômico. 3% do mercado apostava na manutenção da Selic, ou seja, que a Selic continuaria igual. 26% do mercado apostava que a Selic ia cair e 71% do mercado, a maioria, estava apostando que a Selic ia cair 0,25. Quando a Selic caiu, isso já era esperado pela maioria das pessoas. Se já era esperado, imagina, se eu acho que o preço do café vai cair de 10 para 7 hoje, vou comprar esse café hoje, eu vou esperar para comprar depois. Já um ajuste de preço, se o preço do ovo, está R$ 10, eu acredito que vai subir para 15 amanhã, o que vai acontecer? Eu vou comprar caixas de ovos hoje. Então você já tem um impacto antes pela expectativa do que vai acontecer. Mas você deve estar se perguntando, por que algumas pessoas achavam que ia ter manutenção na taxa Selic? Vamos entender como o Copom analisa a taxa de juros para que você também se prepare daqui para frente e saiba o que fazer com a sua grana. Lembrando que qualquer dúvida, deixa nos comentários abaixo. O Copom olha basicamente para 4 pontos: inflação, contas públicas, atividade econômica e cenário externo. Isso dá o tom da análise sobre se a taxa vai subir ou se a taxa vai cair. Vamos olhar para esses 4 pontos, vamos separar o vídeo nessas 4 esferas. Vamos lá. Primeiro ponto, inflação. Inflação é basicamente produtos ficando mais caros. Se essa água está a R$ 5,00 e fecha o ano a R$ 5,50, o preço subiu 10%. Então, se o meu salário não subiu 10%, eu tenho um poder de compra menor agora, eu vou conseguir comprar menos garrafas de água. Se o meu salário subir 10%, não posso dizer que aumentei 10% minha renda, porque na verdade eu tive uma manutenção, um ajuste pela inflação. O que aconteceu nos últimos tempos? Em 2020, a taxa Selic estava em cerca de 2% ao ano, ou seja, muito mais baixa do que está hoje. Quando a Selic estava muito baixa, é barato pegar dinheiro emprestado. As pessoas vão consumir mais, pois há um desincentivo a investir. Com isso, ao invés de investir, eu consumo. Se todo mundo está comprando garrafas de água, a empresa que vende essa água percebe uma demanda muito alta e aumenta o preço dessas garrafas. Então, temos uma inflação alta quando a taxa de juros é baixa. Foi isso que aconteceu em 2020. Qual é um dos mecanismos que o governo tem para controlar a inflação? A inflação é perigosa porque faz com que nós, o povo, percamos poder de compra. Nosso dinheiro desvaloriza com o passar do tempo. Então, o que o governo fez? Ele subiu a taxa de juros, elevando-a para 13,75%. Quando você aumenta a taxa de juros, incentiva o investimento e desincentiva o consumo. Também desincentiva o investimento em contratação de pessoas, novas fábricas, franquias e assim por diante.
Com isso, a inflação foi controlada dentro do intervalo de tolerância em 2023, que variou entre 1,75 a 4,75. A inflação efetiva do ano passado fechou em 4,63%, o que é considerada baixa se olharmos para o histórico do Brasil. E o que aconteceu esse ano? Tivemos uma inflação que subiu levemente, mas em março já voltou a se estabilizar. Nos últimos 12 meses, a inflação foi de 4,5%, o que significa que estamos num bom intervalo de tolerância. Estar nesse intervalo permite que o governo possa diminuir a taxa de juros para incentivar um pouco mais o consumo, sem medo da inflação disparar. Qualquer dúvida nesse primeiro ponto, comenta aí abaixo, que você sabe, eu vou ajudar. Segundo ponto, as contas públicas são muito importantes. Imagine que você tem uma conta no banco. Seu salário é de R$ 6.000 e você gastou R$ 4.000. Quanto sobrou? Sobrou R$ 2.000. Agora, se você gastou R$ 8.000, você teve um déficit, gastou mais do que entrou. As contas públicas servem, de certa forma, para olharmos isso. Se estamos gastando mais do que arrecadamos. Em 2023, tivemos um déficit primário de 249 bilhões. Isso é a diferença entre o que o governo arrecada e o que ele gasta, ou seja, gastamos muito mais. Durante o ano, houve várias declarações de que o déficit seria controlado, mas isso não se concretizou. E como está sendo em 2024? Em janeiro, tivemos um superávit de 77 bilhões. Em fevereiro, um déficit de 58 bilhões e em março, um déficit de 1,5 bilhão. Somando os 3 primeiros meses desse ano, tivemos um pequeno superávit. Isso é um grande ponto de interrogação para o Copom. Com essa incerteza, devemos aumentar ou diminuir a taxa de juros? Isso não é conclusivo. Por que isso é complexo, Rodrigo? Imagine que um déficit precise captar dinheiro. Para isso, emite o governo títulos para que investidores possam investir, como no caso do Tesouro Direto. Quanto mais alta a taxa de juros, mais dinheiro eu consigo captar, pois é mais fácil atrair investidores. Se aumento a taxa de juros, capto mais dinheiro para pagar os custos adicionais. Qual é o ponto? Se eu aumento a taxa, eu capto mais, mas a dívida existente fica mais cara. Por exemplo, se eu tenho títulos do Tesouro Selic e a taxa de juros está em 10%, o governo pagará 10% de juros ao ano. Se a taxa cair para 5%, o governo pagará 5% de juros ao ano, ficando mais barato. No entanto, é mais difícil captar dinheiro. Então, quanto menor a taxa, mais barato fica o empréstimo, mas é mais difícil captar dinheiro. Esse é um jogo mais complexo do que parece. Qualquer dúvida nesse segundo ponto, comenta aí abaixo que eu ajudo. Pessoal, e se vocês pudessem nunca mais ficar gastando tempo procurando imagens? Imagina criar as imagens perfeitas para o que vocês precisam e ainda poder ganhar dinheiro com isso? Vou explicar melhor. Primeiro, uma biblioteca imensa de mais de 1.000 prompts de imagens e crescendo. Você pode utilizar as nossas imagens nos seus projetos sem qualquer problema de direitos autorais. Mas o que eu, obviamente, acho mais interessante é que cada uma dessas imagens tem o prompt e vocês vão poder pegar esses prompts, gerar no mesmo estilo e fazer as adaptações necessárias para que chegue no resultado final que vocês estão buscando. Todas as semanas a gente adiciona imagens novas nas mais de 20 categorias, como futurismo, sci-fi, pessoas famosas, personagens Disney Pixar, personagens Funko Pop, animais realistas, super-heróis, live action, personagens de desenhos 2D, personagens 3D, religião, artísticas, criaturas mitológicas, videogame, infantil, alimentos, fantasia realista, profissional business, mock-ups, estampas,
carros, motos e veículos, arquitetura, logotipos, business e muito mais. E por último, grupo no WhatsApp de troca de prompts entre alunos. Para mais informações, se você está assistindo no YouTube, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. E se você está assistindo pelo Instagram, eu vou deixar no link da bio e também nos destaques. Se você quiser aproveitar esse mega preço de lançamento, corre, porque muito em breve eu vou atualizar o preço, tá bom? Vejo vocês aqui dentro da plataforma. Terceiro ponto, a atividade econômica. Quando você diminui a taxa de juros, incentiva a aceleração da economia. Quando sobe a taxa de juros, ocorre o efeito contrário. Com a taxa de juros diminuindo, em tese, deveríamos ver mais gente investindo, comprando, crescendo. Será que isso está acontecendo? As vendas no varejo estão batendo recordes no Brasil. Em fevereiro, as vendas no varejo surpreenderam e atingiram o maior patamar da série histórica. Gostaria de saber aqui agora se você está sentindo que, de alguma forma, a economia está acelerando. Deixa nos comentários se as coisas estão melhorando ou piorando para você esse ano. As pessoas ao seu redor estão recebendo aumentos, investindo mais, ganhando mais dinheiro ou está tudo mais difícil? Quando a economia está se aquecendo, vemos menos necessidade de cortar a taxa de juros. Pensa assim, se a economia já está crescendo, não preciso estimular ainda mais diminuindo a taxa de juros para incentivar o consumo, pois isso pode gerar mais inflação. Se a economia já está respondendo bem, posso diminuir o ritmo de aceleração. Qualquer dúvida nesse terceiro ponto, comenta aí abaixo. Quarto ponto, o cenário externo. O Brasil não está isolado. Vários outros países influenciam nossa economia e o principal deles é os Estados Unidos. Enquanto o Brasil estava cortando a taxa de juros, os Estados Unidos estavam aumentando a deles por vários motivos. No entanto, já há indicações de que os Estados Unidos devem começar a diminuir a taxa de juros. Se eles não diminuírem a taxa de juros, os Estados Unidos se tornarão muito atrativos para captar investimentos. O Brasil não poderá reduzir tanto assim a taxa de juros. Por que não, Rodrigo? Imagina que você pode emprestar dinheiro para o Brasil ou para os Estados Unidos. Para quem você emprestaria? Provavelmente para os Estados Unidos, pois é um país mais seguro, com menos interferência política e menor risco de quebra. Se os Estados Unidos não oferecerem uma taxa de juros maior, acabaremos investindo tudo lá e o Brasil não conseguirá captar recursos. Por isso, se continuarmos cortando a taxa de juros, enquanto os Estados Unidos a mantiver alta, chegaremos a um ponto em que o Brasil não poderá mais diminuir a taxa de juros, pois ninguém mais emprestará dinheiro para nós. Estamos em um momento de incerteza. Os Estados Unidos vão de fato cortar a taxa de juros? Se não cortarem, teremos dificuldades em continuar reduzindo a nossa? Por enquanto, o cenário indica que eles vão diminuir a taxa, por isso o Copom já sinalizou alguns cortes aqui no Brasil, mas é algo a se observar de perto. Resumindo, a inflação está controlada, mas acelerou nos últimos meses. As contas públicas são o grande ponto de interrogação, pois tivemos um superávit em 2024. A atividade econômica está mais aquecida, o que pode impactar a inflação e fazer o Copom diminuir a velocidade dos cortes. No cenário externo, enquanto os Estados Unidos não começarem a cortar a taxa de juros, ficamos numa situação difícil em que talvez não consigamos reduzir tanto a nossa taxa. Por fim, eu gostaria de saber duas coisas. Primeiro, você acha que a taxa de juros vai continuar caindo? Segundo, o que você está fazendo com o seu dinheiro nesse momento? Vou te contar o que eu estou fazendo. A mesma coisa de sempre. Muitos anos.
eu diversifico meus investimentos. Quando algo cai muito, eu tiro do que subiu e compro do que caiu. Invisto em diferentes categorias: ações, negócios, imóveis, dinheiro, leilão, enfim. E, obviamente, investimentos internacionais. Deixe suas ideias e perguntas nos comentários. Eu vou adorar conversar sobre os assuntos do vídeo. Se gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam de verdade. Isso ajuda demais o canal a crescer. Estão aparecendo aqui em cima agora indicações dos próximos vídeos, fazem todo sentido vocês assistirem. Vejo vocês no próximo vídeo. Até logo!